Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor. Películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, eu sou a jornalista Letícia Tortolan e está começando mais uma edição do programa Chame o Síndico no canal 20 da NET e da Claro. Lembrando que você também pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube, 20 Criciúma. O programa tem o oferecimento da Essencial Administradora Condominial, Unisíndicos e Digito Sul. Você também pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 048 99931 0539. E para iniciar o bate-papo dessa noite, eu trago o engenheiro civil Daniel Rocha. Boa noite, Daniel. Boa noite, Letícia. Mais uma vez, obrigado pelo convite e espero a gente trazer algumas ideias novas para o pessoal economizar aí dica de reforma. Eu que agradeço. E o Daniel já adiantou um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, especificando melhor. A gente vai trazer dicas de como a pessoa pode economizar para reformar o apartamento dela. Daniel, eu inicio te perguntando. Muitas pessoas dizem que tu começar uma reforma às vezes é mais caro do que tu iniciar uma obra do zero. Então, começa dizendo pra gente qual é o primeiro passo para investir numa reforma e evitar que dê dores de cabeça futura. Chamar um técnico. Mas um problema que a gente vê que é muito caro da reforma é que a gente não sabe como que foi construído. Geralmente são os apartamentos muito antigos que não tem projetos e a gente não sabe como foi construído. Por exemplo, a gente faz um orçamento. Vamos derrubar 2 paredes e vamos construir novas 3 paredes, enfim. E aí tu começa a derrubar e ali tu começa... Onde é que tu começa o prejuízo? Como não tem projeto, tu não sabe onde passa a tubulação de gás, tubulação da parte elétrica, da parte hidráulica. E aí, geralmente, o martelo do pedreiro tem um ímã para tubulação dentro da parede. E aí, imagina, tu está na praia, teu apartamento é o de baixo, vai ter uma reforma na parte de cima, não tem projeto, simplesmente, olha, essa parede aqui eu não sei, vai quebrar e vai na sorte. E aí, acaba quebrando a tubulação e aí gera um outro prejuízo que não estava dentro do primeiro orçamento. Então, o que gera o primeiro custo extra é a gente não saber onde passam as tubulações. É óbvio, a gente que tem os técnicos, né, a gente tem uma ideia de onde passam mais ou menos as tubulações. Por exemplo, em quarto não é para passar nenhuma tubulação, mas a gente não sabe como que foi feito. Então a parte de banheiro, a parte de cozinha, geralmente são mais caros, assim, justamente por essas tubulações. É quando eu falo, o preço do metro quadrado para apartamento, para reforma de apartamento, é tudo igual? Como que faz o orçamento? É por metro quadrado? Não. Porque o metro quadrado, por exemplo, do banheiro, ele é muito mais caro do que do quarto. Porque no banheiro tem parte hidráulica, parte elétrica, tem todas as tubulações de pia, enfim, e no quarto não tem. Então, se a gente for calcular por metro quadrado, acaba que fica um custo muito maior na obra. E a gente tem que fazer aquele orçamento personalizado. Então, a primeira etapa tem que ter o projeto. Buscar. Apartamento muito antigo, esses condomínios muito antigos, geralmente não tem. Tinha na prefeitura, pegou fogo, enfim. O que se tem? Hoje tem um aparelho que a gente utiliza, que ele detecta qualquer instrumento dentro da parede. Então ele vai detectar tubulação de água, tubulação elétrica, tubulação de gás, ou qualquer outro objeto que tem ali dentro. Então a gente já sabe, aqui a gente identificou algo, não podemos quebrar quando for quebrar, em contato com o arquiteto, o designer que for fazer todo o projeto, a gente fala, olha, essa parede a gente encontrou alguma coisa que pode ter alguma tubulação. Então, quando for fazer essa, por favor, não bota para quebrar essa. Porque hoje todo mundo quer um espaço mais aberto no apartamento. Ficou um pouco fechado, então, home office, vamos trabalhar em casa. E percebeu que, eu não tenho sacada, eu não tenho espaço para o home office. Está todo mundo em casa, esposa, filhos, cachorro, papagaio, periquito, e aí a gente não tem espaço. Deixa tudo aberto. E deixa tudo aberto, tem que botar tudo para o chão.
Só que botar tudo pro chão, a gente esquece que tem as tubulações lá dentro. Então, o primeiro passo já é esse, é ter um projeto em mãos, porque é o teu mapa do teu apartamento, qualquer coisa que tu for furar, principalmente, né? Não sei, alguém aqui já deve ter passado por essa dor de cabeça, que tu vai lá e furar para colocar um quadro, acerta o cano, porque tu não sabia onde passava. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e ir em busca do projeto. É raro, porque tem alguns condomínios um pouco mais antigos, mas os mais novos já têm isso em mãos e já é um norte para a gente começar a próxima reforma. Então, diremos que essas pessoas que apostam em reformar sem contratar um técnico, elas meio que contam com a sorte, assim. Ela conta bastante, porque quando tu não tem nada, e agora, o que eu vou fazer? Aí a gente tem um pouco de expertise para saber, olha, aqui mais ou menos tem uma probabilidade de passar alguma coisa. Agora, a gente não sabe, por exemplo, onde tem uma estrutura. Então, até para quebrar tem que tomar todo cuidado, para a gente saber diferenciar o que é a estrutura do prédio e o que é parede que tu pode derrubar, que a gente chama de parede de vedação, que pode derrubar tranquilo, dependendo também da estrutura. Por exemplo, tem alguns condomínios aqui que são feitos de bloco estrutural ou de alvenaria estrutural. Não pode ser feito nenhum furo, nada, não pode nenhuma caixinha de energia. Só que as pessoas, os novos moradores não sabem que é feito desse material e acabam abrindo alguns buracos ali no apartamento que pode levar ao risco, o sinistro de possível demolição do prédio. Então tem que tomar cuidado, por isso tem que chamar um técnico para falar, olha, isso aqui é de alvenaria estrutural, a gente não pode nem bater um prego, porque o próprio bloco é a estrutura, diferente da estrutura de concreto armado, que é pilar, pilar, viga e laje, e a parede é só por vedação, é só para vedar e pode derrubar tranquilo, exceto as paredes externas, né? Então esse é um detalhe por conta do técnico e por conta do projeto. Acaba que a gente vai, é sorte, mas a expertise do profissional, ele te garante, e lógico, ele também vai garantir toda a segurança da tua obra. E como eu sei, como eu sei que eu estou contratando um técnico bom, que entende da área, que isso também é algo importante, Tá. né? Essa questão de técnico muito bom, ela é muito relativa. Por quê? O que tu tem que perguntar para o técnico? Se ele já fez trabalho com alguém, se ele já tem alguns modelos ou alguns clientes que ele fez o trabalho e ele pode passar o contato. E aí vocês entram em contato. Olha, me manda uma foto do serviço que tu fez, qual o apartamento que você fez, por exemplo, a administradora de condomínio que você prestou serviço. A gente fez algumas reformas e trabalhar em apartamento, ele não é fácil porque a gente tem que seguir um monte de regras. É totalmente diferente de trabalhar na rua, porque tu pode trabalhar depois das 6, depois das 7, sábado, domingo, e acaba que o teu planejamento, ele acaba sendo mais rápido a tua construção. No apartamento, o teu cronograma, ele é um pouco mais longo, porque tu tem um horário muito restrito de trabalhar. Então, eu perguntar qual é a expertise que o técnico tem, ou aquele profissional que você está pesquisando para contratar, ele tem naquela área de execução de obra, principalmente em apartamento, porque é totalmente diferente da casa. Totalmente diferente por quê? Horário, tem outras pessoas morando, tomar cuidado com janela, Mais restrições. respeito, então tem muito mais restrição. A mão de obra que tu vai colocar dentro de um condomínio tem que ser muito mais criteriosa do que tu vai colocar dentro de uma casa no bairro que a gente está fazendo aí no meio do bairro, por exemplo. Então tem que ser muito mais criteriosa, questão de educação, padronização, enfim, e detalhe outras coisas que podem, que é coisa chata, pode sumir alguma coisa. E aí, foi quem? Foi alguém que geralmente não é corriqueiro do apartamento, do condomínio, vai dizer que é quem? O pessoal da obra. Então tem que ter todo um controle e um cuidado, principalmente quem vai entrar no teu apartamento, né? Porque aliás, às vezes tu está construindo e a família está ali dentro, está reformando um quarto. A gente já reformou alguns apartamentos que era só dentro de um quarto, mas a família estava nos outros cômodos. Então olha só, é a tua segurança, a segurança da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Então tem que tomar bastante cuidado e perguntar se já foi feito, se já foi entregue, se ele tem resultado, e aí pede o contato e entra em contato. Olha, tudo bem e tal, aqui a Letícia, eu estou pesquisando uma reforma e eu estou falando com o engenheiro tal, e ele falou que fez a obra para você. Como que foi ali a situação? A pessoa vai dizer, foi bom, não foi, olha, não aconselho, fiz e tal. E aí tu já começa a medir, falar, e tu geralmente faz os 3, 4 orçamentos. Porque
tem que tomar muito cuidado para não pegar o teu dinheiro e ir embora, se vai fazer de qualidade ou não, quem vai entrar. Já teve muitos casos de sumir objetos dentro do apartamento. Então a gente tem, principalmente, se está dentro do apartamento, tomar bastante cuidado. É perguntar se ele tem resultado, ligar para os clientes dele e pedir como que foi, vamos dizer assim, olha, me indica se realmente é tudo isso que ele está falando. Porque ninguém vai fazer orçamento para ti e falar, ó, eu sou mais ou menos ruim assim para construir, mas se tu quiser me contratar. Todo mundo vai dizer, olha, eu sou o melhor que tem da cidade. Então, realmente, a pessoa fala, é muito bom, mas tem que ter a prova social. Outras pessoas falam, não, realmente o trabalho dele condiz com o que ele fala. E é dever do engenheiro, além de elaborar o projeto, estar presente na obra, ou isso vai de acordo com o contrato que ele faz com o morador? Isso vai desde do contrato com o morador, a própria questão de bom senso do engenheiro e a equipe especializada. Por exemplo, nós temos equipe que já tem uma expertise só nesse segmento de reforma. Então, eu tenho total confiança na equipe, porque ela já é treinada com o planejamento que eu passo, com a metodologia que eu passo, com o atendimento, olha, tem que atender dessa forma, quebrou, limpa, guarda a sujeira, deu horário de descer 4h40, 4h50, desce com sujeira. Não fica sujeira para o outro dia. Então isso é um padrão que a gente vai adquirindo conforme a experiência. O engenheiro está todos os dias na obra, não necessariamente é uma obrigação, dependendo da equipe que ele estiver. Agora, o engenheiro acabou de se formar, ou vai agora entrar no ramo de reforma em apartamentos, e ele não tem uma equipe especializada, treinada com processo e metodologia. O que vai acontecer? Vai acontecer uma zona dentro do apartamento. Total, assim. Então, é uma zona que não dá para chegar nem perto, todo mundo reclamando da tua obra, e o engenheiro estando lá, ele efetivamente não vai meter a mão no serviço. Certo? Quem vai meter é o pedreiro, é o servente. Ele está lá só para dizer assim, olha, eu quero que seja feito dessa forma e nessa sequência. Para isso não precisa estar lá. Ele só tem uma metodologia de treinamento da equipe dele. Se ele não tem, vai virar uma bagunça. A tua obra não vai ser entregue no prazo, não vai terminar com o mesmo orçamento, não vai ter a mesma qualidade e detalhe, é perigo ainda ele não terminar. Porque vai chegar na época que vai falar, olha, eu tenho mais para trabalhar do que para receber. Então eu vou sumir. E já teve muitos casos assim, né? E tem e vai ter sempre. E questão da mão de obra, vocês costumam indicar ou isso é se o morador pede essa indicação? Eu não indico mais. Não indica? Eu não indico porque é o seguinte, a partir do momento que tu mexe, o filho é teu. Então eu não indico. Por quê que eu não indico? Por isso que eu criei treinamento e processo para a minha equipe. Porque todas as vezes que eu indicava, e aí a pessoa ia lá fazer a reforma, indicavam para uma reforma do apartamento da Letícia. Aí falava assim, pô cara, tu me indicou, Daniel, tu me indicou lá o Joãozinho veio aqui, ele trabalha um dia, falta 3, não está fazendo conforme eu peço, então é um cara que pegou o meu dinheiro, não está vindo trabalhar, e aí acaba que a gente gera atrito e eu acabo perdendo a amizade. Então eu prefiro preservar certas amizades do que indicar a mão de obra. Falo, olha, o que eu faço? Ó, eu tenho aqui 20 contatos, eu vou te passar os contatos, e aí tu entra, faz o que tu bem quiser, dependendo do nível da obra. Por exemplo, como a gente hoje, né, eu, Daniel, foco mais no alto padrão e reforma predial, o que a gente faz? Quando a obra é desse segmento, nós pegamos junto com a nossa equipe. Quando é obras um pouco menor, tem uma calçada, tem um vaso para trocar, eu falo, olha, eu não faço isso, mas eu tenho aqui uns 20 contatos de pedreiro tal, no nosso network que eu posso te passar. Mas eu não tenho nenhum, eu deixo bem claro, o óbvio tem que ser dito. Eu não tenho nenhum vínculo com esse aqui. Eu só conheço, já prestou serviço para mim. Ó, esse aqui é série A, esse aqui é série D, esse aqui é R$300 a diária, esse aqui é 120. Mas aí tu resolve, tudo bem? E não me responsabilizo. Tem casos que a pessoa faz o seguinte, olha, eu vou contratar ele, mas eu quero que tu faça um planejamento para mim. Então tu faz um planejamento, eu vou te contratar uma consultoria, uma assessoria. Tudo bem? Dependendo da obra a gente até pega, senão não vale a pena. Porque senão vai ser um valor que a gente vai repassar e não vai conseguir o orçamento. Então a gente falou, não, tudo bem, pode fechar com ele. Porque já teve caso que tá aqui o João, pode fazer com o João. O João vai lá e faz coisa errada, e aí acaba respingando em mim. E caso que a pessoa queira me processar, porque a mão de obra era tua, não era minha.
Eu indiquei, não, mas então tu indicou, vou te processar e tal. Então, para evitar coisas, eu acabei indo lá e tomando prejuízo. E deixei, por exemplo, o que o João deixou para trás, eu tive que ir lá terminar. Então, hoje eu não indico mais. É só minha mão de obra, ou eu falo, ó, tá aqui, e aí tu escolhe aí no balaio de 20, 30, tu que escolhe. E aí vai do teu critério, né? E aí vai do critério do cliente. Daniel, e agora vamos iniciar com nossas dicas, então. Eu vou começar te fazendo uma pergunta e aí tu pode ir trazendo na sequência as dicas que tu separou para dar para os nossos telespectadores em relação à economia numa reforma, Show. né? Como é que um morador ele pode economizar na compra de materiais? O que ele precisa fazer para ter essa economia? Tá. Dentre as 10 dicas que eu deixei aqui, por uma sequência, antes da gente chegar na parte do material, a primeira que eu falo sempre para o pessoal é o seguinte: tenha um projeto bem definido. Quando a gente tem um projeto bem definido, os custos também é um custo que eu posso falar assim, olha, esse é o custo final da tua obra, exceto a gente pega algum aumento de material absurdo. Mas tem um projeto definido de falar o seguinte, olha, essa quantidade de parede para derrubar, essa quantidade de piso para colocar, essa quantidade de parede para pintar dentro do meu apartamento. O problema é quando a pessoa não tem isso aqui bem definido, ela vai fazer o seguinte, olha, me bota 20 tomadas dentro do apartamento. Terminou, ela fala assim, ó, a minha cozinha está faltando tomada, me bota mais 5. Quando tu não tem um contrato e o cliente pede 5, tu fala, olha, as 5 não estavam no primeiro orçamento. Ah, mas eu pensei que estava. Quando tu não tem um contrato é de boca. Quando tu tem um contrato, fala, não, tá aqui, ó. E aquelas 5 tomadas, geralmente as pessoas acham que vai ser simples de fazer. Mas não é só ir lá, tu tem que quebrar, passar a tubulação, passar o fio, colocar a caixinha, energizar aquele sistema. Isso é tempo, tem mais fio, mais cimento, mais cano, mais caixinha, e isso foge totalmente do orçamento. Aí acaba tendo aquele orçamento igual da prefeitura, cheio de aditivo. E a pessoa fala, tu disse que eu ia gastar 50, agora eu já vou em 60. Claro, porque no 50 não tinha essa caixa, não tinha aquela porta. Então é ter um projeto bem definido para tu ter um orçamento também bem definido. Para falar assim, ó, eu consigo fazer. Não consigo fazer. Tem muita gente que fala assim, eu tenho 10 mil reais, eu quero fazer isso, mas isso que ele quer fazer custa 100. Então eu acabei de vir de uma reforma agora, de um orçamento, onde o cliente fala, eu quero construir essa casa, eu quero fazer isso aqui, tá, tudo bem, mas só para entender quanto que o senhor tem para investir. Eu tenho 40 mil. Olha, não dá. O senhor vai pegar alguma linha de crédito? Não, eu tenho que fazer com 40, então eu não posso ajudar, porque eu não tenho como fazer milagre. Com 40 mil o senhor consegue fazer etapa A, B e C, mas até a Z a gente não consegue. Aí o senhor pode fazer A, B e C, aguarda, junta mais um dinheiro e a gente volta para dar continuidade. Então é ter um projeto bem definido, te garante a tua paz, sabe? A tua sanidade mental de falar, ok, o meu dinheiro dá para terminar a obra. Que é o que mais tem acabou o dinheiro, não tem obra pronta, e aí todo mundo pergunta aos parentes, e aí fulano, cadê tua obra, cadê tua casa, cadê tua reforma? E aí acaba que tu vira uma chacota ali dentro da família e não é legal. Então, primeira dica para economizar é tenha um projeto bem definido. Certo. Primeira dica. E a segunda? É o que eu falei no finalzinho, faça por etapas. Fazer um orçamento por etapas. A gente pegou uma reforma no Nordeste. Imagine, a gente já está aqui em Santa Catarina e a reforma era lá no Nordeste, de um apartamento. Só que eu falei e a cliente estava morando dentro do apartamento. Então vamos fazer por etapa. A gente faz a lavanderia primeiro, depois a gente vai para a área de serviço, cozinha, sala, sacada, um quarto, o outro. E aí a gente fez o seguinte, tira de um cômodo, passa para o outro, todos os móveis, né? Passa para o outro e faz aquela reforma. Terminou e a gente vai fazendo por etapa. Porque aí imagina fazer toda uma bagunça, acaba que tu não acha mais nada dentro do teu apartamento. Então é fazer por etapa. Até porque tu tem um orçamento definido, tu faz por etapa, aconteceu um imprevisto. Né? O carro quebrou, bateu, enfim. Eu terminei a minha área de serviço, mas agora o dinheiro do resto eu vou consertar o meu carro. Tudo bem? Então, é só voltar os móveis para lá, a gente dá um pause na tua reforma, depois a gente volta e dá um start. Então, esse é a parte boa de fazer por etapa. Menos bagunça. Pode acontecer um imprevisto,
Tu tem o dinheiro para terminar a obra, mas tu utiliza para aquele imprevisto, depois tu volta para a obra. Então, fazer por etapa, do que fazer o seguinte, vamos fazer a reforma do apartamento, sai quebrando tudo. Daqui a pouco fala assim, aconteceu um imprevisto, eu preciso utilizar o dinheiro da obra. Ok, e agora? Tá sem apartamento, porque tá tudo quebrado, tá sem obra finalizada e tem que morar de aluguel. Aí tá com 2 custos. Então, isso economiza muito. Só a segunda dica. Então tá, antes de a gente ir para as próximas dicas, nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de alguns minutos, ainda abordando o assunto de como economizar na reforma de um apartamento. E para deixar esse papo ainda mais rico, a gente vai trazer a presença de uma arquiteta. Não saia daí. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. E nós voltamos no nosso primeiro intervalo do programa Chame o Síndico. E agora, além da presença do nosso engenheiro civil, Daniel Rocha, nós temos também a nossa designer de interiores, Alessandra Casagrande. Boa noite, Ale. Oi, tudo bem? É um prazer te ter aqui. Obrigada também, né, pela presença, pelo convite. Esperamos que a gente tenha bastante conhecimento, uma troca aqui com 2 profissionais incríveis. E agora, abordando ainda esse assunto de reforma, Ale, conta pra gente como que um designer de interiores ele consegue atuar na reforma de uma casa? Sim. De um apartamento, uma casa? Então, eu sou designer de interiores, né? Eu tenho um escritório, porque eu também faço a parte administrativa e gerencio, né? Uma equipe que tem 2 arquitetos,
Nós temos a parceria também com o Dani, né, que a gente indica bastante nessa parte de atuação, né, de engenharia. Então, engloba vários profissionais, né, para que realmente não tenha dor de cabeça, porque toda reforma, a primeira coisa que a pessoa pensa, meu Deus, vai dar dor de cabeça. É um complemento aqui. Tem que ter esse complemento, entende? Porque, por exemplo, tu vai falar, uma primeira etapa é a conversa, né, com o cliente. Depois, mais ou menos, então, tu vai fazer um briefing e vai partir para as medições. Então, na medição, de repente, tu tem que quebrar uma parede, né? Tu tem que ver se tem um cano, se não tem cano, se tem coluna, viga e toda aquela parte estrutural, que a gente realmente não pode mexer. Precisa toda a parte de um engenheiro, né? Então, para não ter dor de cabeça, tem que ter uma equipe bem legal. E agora, falando na visão de design de interiores, tu acha que tem como uma pessoa fazer um design legal, mas pagando menos, conseguindo economizar e deixando o ambiente show, assim? Então, existe assim lojas de, tem o valor do projeto, né, em si, e tem o valor também da mão de obra depois. E tem o valor principal que as pessoas também ficam mais preocupadas no revestimento em geral. Só que tem lojas desde das grandes magazines até lojas de acabamentos de primeira linha que tu pode contrabalancear. Isso tudo a gente consegue mostrar porque a gente conhece esses fornecedores. Então, tu pode pegar um piso C de boa qualidade desde o piso A, que vai ser o triplo do preço, mas tu pode, vou lá ver se realmente cabe no meu orçamento A, mas se não cabe, não vou deixar de fazer uma reforma, porque tu tá com um piso C de uma procedência boa, de uma fábrica, né, boa. Mas isso tudo, os profissionais podem te ajudar bastante. Isso até é uma das coisas que tu acabou de comentar, né, Daniel? Era até a última dica, na verdade, que é a gente reaproveitar o que tem. Quando a Alessandra falou de magazine ou as lojas de ponta, é que tem pisos que é ponta de estoque. O que é isso, ponta de estoque? Por exemplo, a empresa foi lá e comprou 100 metros de piso. Ela conseguiu vender 90, sobrou 10. Dificilmente ela vai conseguir vender aqueles 10. O que o profissional faz? Principalmente a Alessandra, ela fala o seguinte, olha, eu vou pesquisar algumas lojas, o parceiro, o meu ecossistema, porque tem um banheiro para reformar. Ao invés de ir lá comprar numa grande loja de ponta, tu pode ver essas pontas de estoque que vai sair em média 50%, 60% mais barato. Porque a loja fala, olha, eu preciso renovar meu estoque de piso. Esse material é bom, mas eu só tenho 10 metros. Não faz um quarto, não faz uma sala, não faz a casa inteira, mas faz, de repente, o fundo de um banheiro. Ou um lavabo ali, um mini lavabo. Então, tu já vai transformar e tu não nem com 70% a menos do que tu imaginou que ia gastar. É muita diferença. E isso, as pessoas que não têm expertise, eles acabam indo comprar na primeira loja, aonde tu vai perdendo, por exemplo, 5% na primeira, ou pagando mais, né? 5%, pagando mais 10%. Quando tu for para a ponta do lápis, a tua obra fala assim, um engenheiro, ou um arquiteto, ou um designer vai sair muito caro para a minha obra. Mas quando tu vai para a ponta do lápis, quando tu não tem a expertise de compra, porque tu não tem os parceiros que a gente tem, que a gente trabalha com isso, tu acaba pagando um material muito mais caro. Então tu não tem desconto, tu não sabe onde encontrar um pouco mais barato, tu não sabe onde encontrar lançamento com um preço mais acessível, aí acaba pagando 50, 60, até o dobro do material. Cada etapa, se tu colocar tudo na ponta do lápis, vira uma montanha, né? Vira uma bola de neve. Então, cada desconto que tu consegue no montante final vai te dar muita diferença. E vocês já se depararam com alguma situação de um cliente que começou e se desesperou e procurou vocês no meio da reforma já ali dos trabalhos? Já. E como que é uma situação dessa? Acho que é mais difícil ainda, né? De já pegar que, na verdade, a maioria pensa assim, meu Deus, arquiteto, designer é luxo. Entende? Eles nunca vai achar que realmente é uma necessidade para que tu não gaste a mais. Entende? Porque tu sempre vai se deparar e tu vai ficar perdido.
nós profissionais, a gente tem que estar sempre dentro do âmbito ali, sabendo as novidades, sabendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E então isso vai te gerar o quê? Informação, e a informação vai te gerar estabelecer uma meta que tu não vai entrar em desespero, né? Então, quando acontece isso, a gente fala assim, pode parar, respirar e começar a ver o que a gente pode recuperar e o que não pode recuperar, né? Então, a gente começa como se fosse um começo, podendo agora, analisando o que a gente consegue recuperar ou não, né? Ale, tu comentou sobre a arquitetura. Eu queria que tu pontuasse pra gente qual é a diferença do arquiteto e do design de interiores. Então, o designer de interiores, ele tem, entre a maioria, interiores, né, na verdade. Então, o que acontece? A gente faz todo o planejamento de móveis, o planejamento de análise de layout interno, o conforto térmico, tudo que envolve o bem-estar de dentro do ambiente de escritório, residencial, comercial. A gente tem uma limitação de quebra de parede pelo CREA agora que foi aprovado, né? Mas nós não podemos, por exemplo, construir a casa ou uma edificação. Essa parte de edificação ou é tecnólogo, né, técnico de edificação, ou arquiteto. Então, o que a gente acontece? A gente sempre faz essa parceria, por isso que o nosso escritório, nós temos os arquitetos e o design de interiores. Até uma pergunta que eu fiz para o Dani era sobre como contratar um bom engenheiro, né? Dicas que ele pudesse dar para a gente. E no design de interiores, como é que eu sei que eu estou contratando um bom profissional para me auxiliar? Olha, eu acho assim que hoje em dia com a internet, o portfólio todo que tem dentro do Instagram, de site, e principalmente o boca a boca, né? Porque, por exemplo, assim, uma cliente eu já tenho clientes que estão comigo há 10 anos e sempre, a todo ano, elas estão chamando. Então, quando o teu cliente fica fiel e vai passando, tu vai saber que realmente tu pode contar com esse profissional. Então, acho que assim, quando tu vai atuar com um profissional, saiba antes quem que ele... Referências. Tu tem que ter referência. E o portfólio tá ali. O Instagram mostra bastante, né? O site também mostra bastante, para te ver todo o currículo do profissional. E falando um pouquinho sobre tendências, acho até que o Dani consegue ajudar a gente nisso, né? Também deve ter um pouco de noção. Como é que é no verão, assim? Muda muito as tendências? Como é que são as decorações? O Dani estava falando sobre algumas coisas que agora viraram moda por conta do Big Brother. Eu estava olhando, porque o pessoal fala, engenheiro é uma coisa, arquiteto é outra, ou se brigam e tal. Eu sempre falo que isso é uma das maiores, assim, burrices das pessoas que pensam isso, porque a gente o trabalho de um complemento do outro. E a gente automaticamente tem que pesquisar quais são as tendências para a gente saber conversar com os nossos clientes. E aí eu estava lendo uma matéria falando sobre algumas tendências da casa do Big Brother. Por exemplo, cores do verão, eu vi um lilás que é muito, muito bonito. Eu vi curvas. Então, o pessoal usando muita curva lá na casa do Big Brother. Por exemplo, outras coisas são a parte de instigar a tua imaginação com desenhos, principalmente nas portas. Inclusive, as portas de lá é de um parceiro nosso. E uso de cobogols. São 4 tendências na casa do Big Brother. Algumas pessoas falam assim... Os cobogols, de repente, as pessoas não sabem, né? Na verdade, são elementos vazados que fazem divisórias. Eles podem ser feitos de MDF, pode ser feito de cimento, né, concreto, gesso. De gesso. Então, eles têm tem até uma vibe meio antiga, né? Antigamente mesmo eles faziam e hoje voltou com bastante força. Porque até para muro, né? As pessoas falam o seguinte, eu não assisto o Big Brother, mas ele lança tendência. O Big Brother lança tendência de designer, de engenharia, da parte de imóveis, da parte de roupa, música. Então, dependendo do segmento que tu está, a gente tem que acompanhar, sim, as tendências, porque eles lançam tendência. Eu não acompanho porque eu gosto de assistir o conteúdo, eu gosto de acompanhar o que tem de novo. Igual alguém está agora lançando tendência em roupa, eles estão lançando tendência também na parte de construção civil.
Então a gente tem que prestar atenção em todos os ambientes que a gente está, e principalmente nesses realities, porque a gente leva para dentro da casa dos clientes. Então, uma coisa que a Alessandra faz é, imagina um canto aí do mundo que você já visitou e você gosta. Eu visitei a Espanha e eu gostaria de pegar aquele lugarzinho ali e reproduzir num canto da minha casa. Show de bola. Até na verdade o nosso escritório participou da Casa Cor, né, em Florianópolis, o ano passado, e uma das clientes que ficou apaixonada pelo local, que foi um wine bar, né, que nós produzimos, e teve o nome foi para lá de Marrakech. Então ele foi bem ousado, com cores, né, então muita informação dessa parte de Marrocos. E uma cliente disse, por favor, eu quero um pedaço do que está aqui na minha casa. Então, tipo assim, a casa dela era de praia, era mais assim, azul, então lá era bem verde, bem forte, um bordô. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Então, a gente faz um briefing, pega um pouco daqui, um pouco dali e tenta recriar para que não fique over e que entre numa harmonia do que ela já tem também, né? Mas já aconteceu de a pessoa te dar uma referência de ideia de fazer e, não, mas não é isso, e ter que criar do zero, ou isso é mais difícil de acontecer porque, como tu disse, é todo feito um estudo antes? É mais difícil. É mais difícil porque o nosso briefing ele é bem detalhado, entende? Então a gente senta com a pessoa, toma um café bem informal, entende? E além de como é que é do papel, né? Que vai um papel lá com todo o questionário. A gente precisa ter esse essa conversa informal para saber entender, sabe? Aí tu pesca, às vezes está conversando uma coisa, nossa, que lindo esse azul. Gente, eu odeio azul. Pronto. Às vezes não tá ali. Já é uma coisa que vai pescando. Tu vai pescando algumas coisas, então tu vai pegando os detalhes que fica mais difícil tu errar. E no teu caso, Dani, já aconteceu? Como é que é feito também para fazer os projetos? No nosso caso, o que mais acontece é quando o cliente ele quer colocar São Paulo dentro de Criciúma. É tipo isso, ele tem um apartamento de 50 metros quadrados, mas na cabeça dele ele quer 3 quartos, uma sala de jogos, uma academia, e não dá. E a gente tem que falar, olha, desce, senta, que agora eu vou te explicar o que dá na tua casa. Não é eu, Daniel, falando. Aí parceria, a gente chama, olha, ela vai te mostrar o que dá. Mas, no primeiro contato, quando eu tenho com o cliente, fala assim, o que tu tem para investir e o que tu quer? Não, a conta não fecha. Então, geralmente, esse é um dos maiores, não é problemas, mas a gente sempre passa por isso, que é a pessoa querendo colocar vários cômodos dentro de um espaço que não cabe, ou ele tem um baixo investimento e ele quer colocar a torneira de ouro, assim, tipo isso, sabe? Torneira de ouro, quer colocar abertura de PVC, abertura de PVC preto, por exemplo. Que tudo encarece, cada detalhe. Vai ficando tudo caro, né? Então, assim, são muitos detalhes dentro de uma obra que, assim, quem se arrisca em fazer sem um profissional vai ter dor de cabeça. Não tem como não ter, sabe? Porque é a mesma coisa que tu querer se curar de uma doença sem médico, sem alguém que está te auxiliando. E é uma dor. Dentro de uma casa, qualquer problema é uma dor, né? E quem vai resolver é o profissional que cuida dessa dor. E mesmo assim, é raro hoje em dia a gente ver pessoas que investem nisso, né? Ainda eu acho que tem muita gente que faz por conta. Ainda existe muito, como é que é, essa visão de que o profissional é caro e é de luxo. Não é. É necessário, sabe? É uma economia para ti. É porque é muito de educação. Tem toda a família, inclusive na tua pode ter também, aquele tio que se acha engenheiro. Não precisa de engenheiro. Eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer. Aí ele vai lá, tira a camisa, barriguinha de fora, só, ele vai trabalhar, ele vai fazer a parede. Sempre tem um médico, um psiquiatra. Sempre tem. Mas é o seguinte, alguém se arrisca a ir lá pintar a parede. Vai dizer, você não precisa de pintor, muito menos de engenheiro para dizer qual é a melhor tinta. Tudo bem, perfeito. E uma das economias faça você mesmo, certo? Se você acha o trabalho do profissional caro, então faça você mesmo. Detalhe, eu nunca vi ninguém falar assim, olha, porque, por exemplo, eu quero construir uma casa. O que as pessoas falam numa rodinha lá no bar? Não, eu tenho meu vizinho pedreiro, o Zé, que faz há 50 anos casa e nunca caiu. Ok. Mas quando alguém fala assim, eu estou com uma dor
quero arrancar um dente. Ninguém fala, tem a tiazinha aqui da rua que pode arrancar o dente. Ninguém fala isso. Dentista, tu tá com uma dor no dente, tu vai pro dentista. Tu tá com uma dor de cabeça, tu vai direto no médico. Tu tá com dor no estômago, tu vai direto pro médico, né? Ponto A ou ponto B. Tu quer construir ou quer um projeto, tu passa pelo vizinho, vai no teu parente, vai no YouTube, vai no Google, deu errado, aí tu vai pro Pinterest. Aí tu vai pro Pinterest, tudo isso deu errado, porque tu não tem expertise, aí tu vai pro técnico. Não, Só que tudo isso aí tu perdeu tempo e dinheiro. E além do tempo, do dinheiro, ainda tem, por exemplo, assim, ó, vai lá na loja, tem muitos casos, às vezes também, que a gente pega, tipo assim, gente, eu adorei aquele sofá, vai ficar lindo lá em casa, aí já compra. Nem cabe o sofá na casa, né? Nem entra. Aí depois comprou uma luminária que não tem nada a ver com... Aí nem cabe também, ou não centraliza. Aí o desespero pega, né? Então, esses ou deixa assim mesmo. São esses detalhes que te traz economia. Uma conta é bem simples. Numa casa a gente está fazendo uma construção, não tinha projeto. Ok. Aconteceu um determinado problema que a gente teve que ficar 3 dias para resolver. Entre projeto, orçamento, cotação, comprar material e ver como é que fazia. 3 dias. Aí o cara não quis fazer o projeto. Só que é 3 dias de uma equipe com 4. Que a gente soma mais ou menos ali R$200 de cada um. É 800 vezes 3. Mais o meu tempo. Mais o material. Então ele não quis fazer o projeto, que é no máximo 3% da obra. Então se uma obra é 100 mil, vai ser 3% da obra. Ele não quis. Isso é bem interessante, eles nunca aí agora ele teve dessa todo forma, esse custo, né? Porque se pensar 3% numa obra... É no máximo 3%. É o famoso ditado. Sai caro, né? Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, daqui a pouco o pessoal pode estar falando, mas o Daniel está falando que é sempre perfeito. Eu já errei. Eu já fiz coisa, já botei gente que fez coisa errada, só que tem 2 coisas diferentes. É a gente falar assim, ó, eu nunca errei, então eu não digo isso. Eu já errei, já fiz obras que a minha equipe teve que voltar para refazer, mas tem aquele que assume o erro e vai lá e faz e fala, olha, tudo bem, eu errei e vou refazer. E tem aquele que fala, não, agora não tenho nada a ver, já vou embora e troco o telefone, te bloqueia. Esse é o perigo de não saber a referência do profissional que tu contrata, né? Ninguém como eu falei, ninguém vai dizer assim, eu sou ruim, me contrata. Não. Então, eu já errei sim, já assumi alguns prejuízos sim, e outra coisa que já tomei muito prejuízo por pessoa de má fé. Por pegar uma obra que estava em andamento e aí a casa toda... Resumindo, o cara estava com suspeita, ele estava achando que estava com câncer, ele quase separou, a esposa dele perdeu o bebê, que eles estavam fazendo tratamento do estresse. Ele saiu do emprego, a família não falava mais com ele porque eles se brigaram, então assumi a obra, a gente fez a obra, surgiu alguns pequenos problemas, eu tive que voltar. Errei, eu tive que voltar. Então é isso que vai trazendo a experiência de falar o seguinte, olha, a próxima cliente é a Letícia, quando eu ver algo que daria errado, tipo aquela outra obra, eu falo, agora eu não erro mais. Então aí é que está a diferença, como tu vai economizar, porque o teu profissional que tu está contratando, ele já tem o quê? Ele já tem todo um histórico de erros e acertos e melhorias. Então tu vai fazer cirurgia com um médico que nunca fez, ou aquele médico que já fez 500 cirurgias. Te traz mais confiança. A mesma coisa é o técnico. Alguém que já fez um projeto, que já participou da maior feira que tem em Santa Catarina, alguém que já tem o seu histórico de cliente satisfeito, ou aquela pessoa que está iniciando. A que está iniciando, o diferencial dela é preço. Como foi o meu no início, como foi o da Lê no início, é o nosso principal diferencial no início, é o preço. Na verdade, não tem muito, nesse ramo, hoje em dia, todas as profissões estão muito bem saturadas, né? Praticamente. Então, tem que cuidar bastante, porque quem está começando ou quer pegar um cliente que não tem aquela formação, ele põe lá embaixo o preço, sabe? Então tu não sabe, aí é tipo como se for uma sorte, pode dar bem, pode não dar bem, né? Então, tipo, nós temos uma tabela, isso já é pela ABD, pelo IAB, tem uma tabela, né? Então a gente segue a tabela, às vezes até faz um pouco menos, mas assim, quem faz muito menos que a tabela tem que desconfiar. Desconfia. Eu acho assim que a pessoa tem que ter um respeito pela profissão que está fazendo, que tu estuda, que a gente vai atrás, que a gente tem aquele tempo, toda a experiência. Então tem que ter pelo menos um respeito, né? Uhum.
Ale, Dani, agradeço desde já pelas informações. Nós vamos para mais um intervalo, lembrando que o programa Chame o Síndico da Essencial Administradora Condominial, Unisíndicos e Digito Sul. Até daqui a pouco. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. Nós voltamos do último intervalo do programa Chame o Síndico e aqui do meu lado o engenheiro civil Daniel Rocha e a design de interiores Alessandra Casagrande. E voltando, nesse assunto de reforma, o Daniel vai resgatar mais algumas dicas de como economizar fazendo uma reforma dentro do apartamento. Que rápido, já passou. Uma coisa que eu separei aqui que é o seguinte, tomar cuidado no descarte do material. Por que tomar cuidado no descarte do material? Algumas pessoas não colocam isso no orçamento e também não sabem como descartar e acabam tomando multa. Exemplo, hoje uma caçamba aí de entulho gira em torno de R$260. Vai fazer uma reforma, em média vai ter 2, certo? Só material, por exemplo, tijolo, piso. Se for trabalhar com gesso, tem que ser uma só específica para um aterro totalmente diferenciado. Então, quando tu não coloca esse custo, e tu tem uma reforma de 10 mil, tu não colocou lá R$500, tu vai acabar tendo aditivo. Lembra daquela dica que eu falei? Tenha todos os custos e o projeto bem definido. Então, o entulho, quando a gente não sabe, as pessoas não colocam esse custo e não sabem onde descartar, acaba pagando mais caro. Já teve casos do seguinte, a pessoa foi lá descartar o entulho, totalmente irregular, a prefeitura, alguém viu, tirou foto, denunciou, a prefeitura aplicou uma multa,
a pessoa teve que voltar, pegar o entulho e descartar no local correto. Então teve 2 custos. Nossa. Então a tua reforma acaba virando uma dor de cabeça. Aquela pessoa que fala, não, é um pedreiro que está fazendo, então ele que se vire como entulho. O pedreiro vai fazer o quê? Ele vai botar no carro dele, geralmente, aquele que tem carro, e o primeiro lugar obscuro que ele achar, ele joga. O primeiro terreno que ele achar, ele joga. E às vezes tu imagina, tu dono do terreno, chega no teu terreno, tá cheio de entulho. Aí tu vai ter que fazer o seguinte, quando tu não viu, tu não tem de quem cobrar, tu vai ter que ter um custo. Mas quando alguém viu, aquela pessoa pode tomar uma multa e daí gerar um custo muito maior. Então outra dica é tomar cuidado com o descarte. E já teve casos de também saber descartar os produtos, os materiais reciclados e acabar vendendo e aquilo gerar um valor que volta para a obra. Para comprar algumas coisas, né? Já fica sustentável. Por exemplo, teve muitas aberturas de obra que a gente fez, abertura de alumínio, a parte elétrica retirada. O que a gente fez com o cliente? Olha, a gente vai pegar isso e vai vender, vai dar R$200. É pouco, mas R$200 já dá para comprar alguma tubulação, já dá para comprar alguma tinta, né? Já paga uma caçamba de entulho. Então o lixo acaba voltando como lucro para a tua própria reforma. E aí tem gente que fala o seguinte, não, isso aqui não aproveita, porque ele vende e acaba virando aquela cervejinha da sexta-feira. Uma decoração para apartamento. Claro, isso mesmo, decoração. Uma parte, né? Que é reaproveitar. Às vezes tu consegue reaproveitar o que tem para isso com o uso de um profissional. Por exemplo, engenheiro. Casa é uma caixa. Imagina aquelas casinhas que a gente fazia lá no ensino fundamental. Engenheiro é isso. Então a gente não tem essa expertise. Por isso o uso do conjunto dos técnicos, né? Engenheiro, designer, arquiteto, para falar, olha, isso aqui tem coisa que eu falo, não, cara, isso aí não tem como não utilizar. Aí vem o Alessandro da vida e fala assim, não, bota aqui. Aí você fala, realmente ali ficou legal. Mas a gente não tem essa visão, a gente é mais assim, vamos construir, derrubar, economizar e tal. É que tal. na verdade o brilho. Antigamente, quando não tinha essa parceria, né, concreta, que até agora tem a ABD, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Designers, eles têm a maior, campanha de engenheiros com os designers, porque eles se complementam, né? No caso, vocês precisam primeiro do projeto dele? Não, primeiro eles precisam do nosso projeto. De designers e arquitetos, para depois... Existem os engenheiros que fazem... que a gente até às vezes brinca assim, olha ali, deve ser um engenheiro que fez aquela casa. Quadrada. Sério? Quadrada, meu Deus, aquela janela que não tem nada a ver ali. Assim, entende? Porque é uma estética. Eles não estão... Eles precisam olhar o lado que é sustentável. Não, a parte deles não é o... Total... É porque assim, cada um no seu quadrado, certo? Então a Letícia foi lá e estudou jornalismo. Então tu tem toda a expertise e tu teve uma fonte de conhecimento para poder estar aí apresentando. Então não tem como eu ou a Lê sentar aí e te apresentar com a mesma autoridade. Detalhe, não tem como eu, Daniel, que a gente não tem as matérias que o designer tem, que o arquiteto tem, a gente ir lá projetar com a mesma funcionalidade, sustentabilidade, ergonomia. Não tem como, porque a gente não tem. A não ser aquele engenheiro que foi lá, eu vou fazer uma pós em design porque eu curto muito, tudo bem, mas a gente não tem isso dentro da faculdade. Então, acaba que aquele que fala o seguinte, eu quero abraçar tudo, sabe? Não tem aquele profissional que fala, eu faço de tudo, aquele que faz tudo não faz nada. Então, ele não vai ficar só com a que isso qualidade. é vice-versa. Tem engenheiro que quer fazer projeto e tem arquiteto que quer fazer obra. Aí onde tem as brigas, discussões e tal. Ali aí complica a vida, né? Daí eu acho assim que, como o Dani falou, cada um no seu quadrado, né? Porque senão tu evita dor de cabeça. Fala assim, olha, isso aqui não é comigo, isso aqui é com o arquiteto, isso aqui é com o designer, isso aqui é com o engenheiro, tá tudo bem. Não quero contratar. Bom, aí é uma opinião, é uma opção sua, mas eu te passei como tem que fazer. Então, aquele que eu falo assim, olha, o espaço hoje, como que eu deixo um apartamento de 50 metros quadrados com uma sensação que ele vai estar maior? O designer vai te ajudar, o arquiteto vai te ajudar, o engenheiro vai falar o seguinte, olha, eu não posso te ajudar. Aquele que diz, eu posso te ajudar e tal, cara, não vai ser a mesma verdade, coisa. O certo mesmo era a fiscalização ser bem severa, porque a gente vê muito assim, às vezes o prédio desabando, né? Por reformas, e realmente existe. Então, assim, na verdade, se tu vê o síndico principalmente, se vê qualquer
movimentação de obra, ele tem que pedir a RT e a RRT, que são são os documentos que que vão garantir que realmente aquela obra está sendo bem feita e está sendo fiscalizada pelos profissionais. Que não vai comprometer. Porque realmente todo prédio vai estar em perigo. Sim. Porque se tu quebra, vai lá, e eles não estão fiscalizando, tu não sabe se ele está quebrando uma coluna, se está quebrando uma viga, não sabe nem o que está fazendo. Como tu falou, né? Às vezes mexe num pilar lá e... entrega na mão de Deus e vai. Então eu acho assim que todos os síndicos devem fiscalizar qualquer movimentação de obra dentro dos condomínios. Uhum. E Ale, ele falou ali sobre espaço. Eu acredito que seja um desafio para vocês, né? Porque hoje em dia a gente nota esses apartamentos estão sendo feitos muito menores do que as estruturas antigas, né? Sim. Vocês têm mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Como que tu faz para otimizar um espaço pequeno e deixar transitável? Qual é o desafio que tu tem para fazer isso? Graças a Deus a gente ainda vive aqui no Brasil que tem bastante espaço, né? Por exemplo, lá em Nova York, para todos os lugares que o metro quadrado é absurdamente, tem gente que mora em 8 metros quadrados. Nossa. 8 metros quadrados é um quarto. Então, tipo assim, tem designers de veleiro, de lancha, que eles têm que planejar, gente que vive dentro de um veleiro, que vive também sufocado. Então, cada pedacinho é muito milimetricamente estudado. E tu vive bem, porque o planejado, ele te faz ter qualidade de vida. Porque dentro de se tem uma parede que está bloqueando a luz solar, que a luz solar, ela vai te interferir completamente no teu estado psicológico. Se tu tá com um apartamento que a iluminação é muito artificial, aquilo ali vai te dando meio que uma deprê, vai te sugando energia. Se a luz natural chega, se tu tem menos ar-condicionado, o vento, tudo isso vai interferir no teu bem-estar. Nossa, e a coisa que a gente nem faz se ideia. Atenta, né? A gente tem uma matéria bem legal até, e que fala muito sobre a parte psicológica dos psicólogos junto com o teu viver. Nossa. E essa questão também de iluminação, às vezes ela interfere na cor também do ambiente, Total. né? Vocês recomendam, para vermelho tem que usar uma luz fria. Vocês dão essas indicações também? É que, na verdade, assim, a parte de iluminação é outro que também deveria as pessoas pegarem um profissional luminotécnico, porque ele realmente faz completamente a diferença dentro de um projeto. Então, ainda estou fazendo o curso de iluminação. Até a gente fez uma parceria com a NTZ, que é uma sumidade, né, de iluminação no Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha com luz quente, que é onde precisa, porque a luz quente, ela te dá bem-estar. Ela dá bem-estar e também aconchego. E lá na minha casa eu botei luz quente por tudo. E ela inibe muito a sujeira também. Não é verdade? Aí tá tudo limpo, maravilhoso. Tu fica inebriada, sabe, no local. Tu fica com... Parece que relaxa. Sabe a luz de vela, a chama da vela? Sim. Então, a chama da vela, ela te traz aquele benefício de dar uma pausa no teu dia a dia. Por que o escritório tem que ter luz fria? Porque tu não vai poder ter essa pausa de luz quente, onde tu tem que estar trabalhando. Tu não vai ficar assim, né? Zen, tá tudo bem, sim, já vou te passar. Então, qualquer atividade depende da temperatura de luz. Não só da cor da parede, alguma coisa. E Dani, e aí, vamos para mais uma dica de como economizar na reforma do apartamento? Eu coloquei uma que é o seguinte, uma boa gestão de obra. Por exemplo, a boa gestão, ela vai te garantir o prazo, ela vai te garantir a qualidade da obra e detalhe, sempre que é a tua paz. Melhora a tua paz. Fala assim, olha, eu estou pagando, estou vendo a obra indo conforme eu estou pagando, está tudo certo, está saindo conforme planejado. É porque tem um cronograma. Que o engenheiro, por exemplo, vai te mostrar, ou o projeto dentro de um interior, tu vai ter todo o cronograma com semanas das semanas. Então, tipo assim, vai levar quanto tempo? Não sei, vamos levando. Não, tem um cronograma para seguir. E vocês também fazem visita durante o trabalho? Sim, a gente faz a visita e, tipo assim, a gente tem 2 tipos de, tem assessoria, tem a consultoria, tem o projeto em si, que aí o projeto tu entrega, e também tem o projeto junto com
as visitas técnicas. Ale, Dani, é uma pena a gente ter que encerrar, o papo tá legal, tá descontraído, mas infelizmente chegamos ao final. Agradeço a tua presença, Dani. Eu que agradeço e a oportunidade de falar um pouquinho mais desse ramo tão grande, né, que é a construção, e não deixar vocês aí cair numa fria. Ale, obrigada também. Obrigada também, adorei também pelo convite, né? E realmente tem tanto assunto que daria assim pra gente falar sobre muitas coisas dentro do... Vamos fazer uma parte 2. É verdade. E o Chame o Síndico dessa noite termina por aqui. Agradeço a presença dos nossos entrevistados e também a audiência dos nossos telespectadores. O programa ele tem o oferecimento do administradora condominial, Unisíndicos e Digito Sul. Uma ótima semana a todos e até mais. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.